Responder isso aí, mas ficou uma pergunta para trás. Outra pergunta do Mauro. Eu posso repetir. Ele perguntou dos Estados Unidos. Isso, que ele descreveu aí a crise lá econômica, a crise política envolvendo Biden, que inclusive tem gente falando que devido à idade ele nem deveria tentar se reeleger. Eu acho que ele nem deveria governar, né? Você considera que o Biden está em condições psicológicas de governar os Estados Unidos? Acho que não. E veja só, né? O pessoal faz toda uma campanha falando que o povo não pode se armar, né? Mas esse homem que está visivelmente senil, né, tem várias... É só pesquisar na internet. Tem umas coisas assim que você fala, não é, deve ser falso, né? Uma gafe por semana. É incrível. Ele colocou uma medalha num cidadão, ao contrário, né? Colocou a medalha nas costas da pessoa. E a pessoa que recebeu a medalha ficou tão constrangida que não falou nada, ficou com a medalha para trás. Uma coisa muito estranha. E hoje eu vi um vídeo dele, onde ele vai falar um negócio. Ele fala assim: os Estados Unidos da América podem ser definidos em uma única palavra. Aí ele vai falar essa palavra e ele se perde, ele fala um monte de coisa aí. Eu acho que o pessoal não pede o impedimento dele porque vai agravar a crise política nos Estados Unidos, porque ele visivelmente não tem condições de governar. Mas o problema não é o Biden propriamente, né? O problema é que o Biden, em um certo sentido, ele é um reflexo, né, da crise do regime político norte-americano, que é o principal regime imperialista do mundo, né? Trotsky, quando analisa a Revolução Russa, ele analisa a personalidade do czar Nicolau II, né? Que foi o czar que foi derrubado pela Revolução Russa. E ele mostra, né, isso daí, quem conhece a história russa pode comprovar facilmente. Se a gente pegar, né, o conjunto dos imperadores russos depois de Pedro o Grande, esse czar era o retrato da decadência, né? Ele faz uma comparação do czar com Luís XVI, que foi o rei derrubado pela Revolução Francesa. Quer dizer, quando chega uma época de crise muito grande, os governantes tendem a refletir isso daí. Eu imagino que o Biden esteja sob uma pressão muito grande e ele visivelmente não tem condições de lidar com essa pressão, né? Mas não acho que se colocar uma outra pessoa, Kamala Harris, por exemplo, que é uma direitista furiosa, é capaz que melhore o desempenho da presidência, mas não vai resolver os problemas políticos. E com isso daí se liga com outra pergunta, né? Eu acho que sim, eu acho que a classe operária nós estamos num período em que a classe operária está se colocando novamente no centro do cenário político internacional, principalmente na Europa, o que é natural, porque a classe operária europeia, né, é uma classe operária muito grande, muito instruída, né, muito organizada, tem uma tradição de mais de 100 anos, né, mais quase 200 anos de luta e organização. É natural que ela se recoloque em primeiro lugar. Mas eu acho que nós vamos ver isso aí nos Estados Unidos, no Japão, vamos ver isso daí na América Latina, de um modo geral, nós vamos ver isso em todos os continentes, inclusive em países como a China, como a Rússia, né? A classe operária vai se levantar. Num certo sentido, a gente pode dizer que governos como Putin, né, e a própria preocupação da burocracia chinesa com a disputa com o imperialismo é um reflexo da classe operária. Por quê? Porque esses governos eles têm que manter um determinado nível de vida para conter a classe operária. A classe operária chinesa é a maior classe operária que já apareceu no mundo até hoje. São coisa de mais de 500 bilhão de trabalhadores. Não é brincadeira. É uma força. É como se fosse uma força da natureza, um tsunami. Se colocar em movimento essa classe operária chinesa,
o mundo todo vai se desestabilizar, não há dúvida nenhuma. Se a classe operária brasileira, que é muito menor do que a chinesa, né? Também o Brasil tem uma população muito menor, entrar em movimento, isso aqui vai abalar todo o continente. E a norte-americana idem também. Eu acho que sim. Não dá para a gente dizer com certeza que isso vai acontecer, porque os governos estão preocupadíssimos e vão tentar evitar. Aparentemente, eles não teriam nenhum antídoto ao crescimento da inflação. Inflação, como disse Lenin, é a coisa mais revolucionária que existe. E a burguesia sabe disso. E eles deram um passo em falso, né? Eles mexeram com o que a gente poderia chamar de... eles cutucaram o dragão da inflação com vara curta. Qual que é o dragão da inflação? Combustíveis.